sou o professor Leonardo Barroso, professor de História formado pela Universidade Católica de Salvador, estudante da graduação de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. Durante um período também eu cursei alguns semestres do curso de bacharelado em Saúde, também da Universidade Federal da Bahia, mas perante os novos desafios e a necessidade de ampliar os horizontes do conhecimento, resolvi, enquanto cursava o bacharel em Saúde, prestar um novo Enem. Então, ingressei no curso de Medicina Veterinária. No vídeo que vocês vão ver adiante, eu vou comentar um pouco sobre a questão da educação à distância em tempos de pandemia. Espero que vocês gostem e escrevam nos comentários, podem mandar perguntas, que nós estamos aqui para poder esclarecer todo tipo de assunto que a gente queira tratar. Bom dia, pessoal. O vídeo de hoje é sobre a escola nesse tempo de pandemia, né? Uma das coisas que eu venho percebendo é que, como sempre ocorreu na educação, a escola é o primeiro lugar a negar a possibilidade de transformação. A escola deveria ser o primeiro lugar a promover a construção do conhecimento e auxiliar nesse processo de transformação. Então, o que acaba acontecendo? Esse conservadorismo dentro do movimento educacional, aliado ao processo mercadológico, né, da educação como mercadoria, ele sempre vai ter como base a negativa nos processos de evolução, né, principalmente nos processos de evolução social. Durante muitos anos, a nossa escola ela ficou apenas na grande questão, na verdade, sobre a repetição, né? O hábito da repetição. Então, como eu já tinha falado anteriormente, em outro momento, a escola se consolidou como um local onde o acúmulo de informação era visto como conhecimento, né? E a avaliação quantitativa sobre esse acúmulo de informação como um processo-chave da educação. Todos nós sabemos disso, às vezes a gente não quer acreditar que isso ocorra. Então, nesse paradigma que a gente está vivenciando, isso está se tornando cada vez mais evidente, né? Eu andei acompanhando algumas decisões e alguns debates sobre educação à distância, né? E aí eu percebo que são debates fruto de uma experiência passada, principalmente. É uma observação, um olhar excessivo sobre o passado, sobre como a escola se desenvolveu até aqui, né? E a negação de uma realidade futura. Veja bem, essa pandemia a gente não sabe quando é que ela realmente vai ter um fim. E as famílias têm o seu direito de se resguardar com relação à exposição dos seus filhos ao vírus, né? A questão da doença lá do Covid-19. Até mesmo porque nas famílias existem pessoas que estão no grupo de risco. Então, cabe única e exclusivamente à família essa decisão. Não cabe a nenhuma norma que seja implementada, não cabe aos diretores, proprietários de escola, não cabe. Cabe única e exclusivamente à família. Então, a família pode simplesmente dizer que esse ano o menino não vai, ou a menina, né, não vai estudar, não vai dar andamento, porque mesmo que tenha uma queda na curva, né, de infectados, não existe nenhuma segurança, nenhuma garantia para que essa família libere essa criança, esse jovem, para poder ir para a escola. Existe, então, os pais estão, em verdade, buscando seus direitos com relação a isso. E a escola ainda não compreendeu essa dimensão. Uma outra coisa é sobre também como a negativa vem, principalmente por parte de muitos professores. Mesmo sendo professor, tenho que admitir isso. Essa negativa, ela ocorre principalmente por conta da construção do novo conhecimento, né? Nós
também, professores, durante muitos anos, estamos ensinando da mesma forma, falando do mesmo jeito, mesmo sendo críticos a isso, a gente continua mantendo a máquina girando, né? E a máquina, como eu digo, é essa máquina da reprodução, essa máquina da não autoridade, não se colocar no lugar do outro. E aí a gente vai trabalhando esses critérios, né, que são a base do sistema na escola, e mesmo sendo crítico, a gente continua. Só que agora chegou no momento em que a gente precisa pegar princípios inteligentes maiores, né, compreender essa dinâmica toda e fazer parte da construção desse novo mundo que há muito tempo a gente vem esperando. Então, essa negativa que parte dos professores, pelo que eu ouvi em alguns estabelecimentos de ensino, é que eles foram contratados para poder ensinar de forma presencial e que eles não são obrigados a. E aí eu vou contar uma historinha sobre essa questão de não ser obrigado a. Na verdade, construir conhecimento sempre foi algo complexo, sempre foi algo difícil. A gente sempre teve que atrelar coisas novas, né, ao nosso processo de evolução, então se torna importante também, nesse momento, se abrir para esse contexto, né? Eu sei que a barra no início é difícil, é pesada, porque durante muitos anos nos comportamos da mesma maneira. Mas vamos lá. Se nós gostamos e valorizamos o pensamento racional e científico, não há que se negar as possibilidades. Parte daí esse princípio. Então eu acabo vendo que as questões primordiais, elas são estabelecidas pelo ego. Simplesmente pelaquela zona que o ego acaba incorporando o sujeito, né? Acaba controlando o sujeito. E aí esse ego, ele se manifesta nesse momento, né? Ele grita nesse momento. Então o sujeito não passa por um processo racional de pensar toda essa dificuldade que está acontecendo. E começa a existir os planejamentos e planejamentos. Planejamento de quando voltarmos, o planejamento vai ter que ser refeito, as aulas vão ter que ser repostas, ou então vão existir aulas de domingo a domingo e os professores não têm obrigação. Quer dizer, a carga que está sendo produzida, essa carga de experiência, né, que está sendo produzida, ela está sendo produzida no sentido de que tudo volte à normalidade. Isso é um princípio inadequado, né? A normalidade é tudo aquilo que nós não queremos. E explorar isso de uma forma mais criativa, mais inteligente, pressupõe sentar e estudar. É o que a gente precisa fazer nesse momento, né? Então, observe que todas as negativas da área da educação ou parte da escola ou parte dos professores, né? Somos mestres em negar a realidade existencial. Somos mestres em nos manter na mesma zona. Se tem uma coisa que a escola sabe fazer, que nós, professores, conseguimos fazer, é nos manter nessa zona. É sempre da contradição, sempre da negativa, sempre da omissão, né? Da falta de diálogo. Então, isso é algo que é nosso. E a gente precisa fazer essa autocrítica, né? Compreendo a dificuldade, como sempre falei. A dificuldade ela é imperante para todas as pessoas. Todo o planeta, na verdade, essa dificuldade é operante. Agora, nós não podemos, em prol da dificuldade, nos manter como os mesmos. A gente precisa sempre estar aberto, né? Manter essa mente aberta, esse universo de diálogo, essa capacidade intuitiva, intelectiva, tudo isso precisa estar aberto. Existe, pela própria OMS, uma grande preocupação de uma segunda onda de contágio. Os estudos ainda são incipientes, né? Mas a falta da ciência e da compreensão científica acaba produzindo esse contexto. Por exemplo, não há garantia de que uma pessoa que foi contaminada pelo
coronavírus não sofra uma reinfecção, né? E a gente pode perceber isso, uma analogia que eu vou fazer, não sei se é compatível, né? Mas a gente pode perceber isso, comparar com relação à dengue, né? Quem teve a dengue tipo 1 não pode ter novamente, mas existe a dengue tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E aí a letalidade e a gravidade da dengue vai aumentando. A gente não sabe se existe isso com relação ao coronavírus. Então, ao observar esse contexto, é necessário ter muita cautela, né? E muita compreensão. É necessário a gente dialogar com um todo existencial. Quando eu defendo a educação à distância, eu não defendo a educação à distância de forma tradicional, de jeito algum. Eu defendo uma educação à distância que seja capaz de trazer as habilidades dos alunos de uma forma que eles se tornem produtores também, construtores de conhecimento. Existe um outro discurso na nossa área que é o seguinte: tem pessoas que não têm acesso à rede. E isso é prejudicial. Acirra ainda mais os problemas que nós temos, acirra ainda mais os problemas que nós temos com relação à educação e igualdade, enfim, várias outras questões. Mas aí o que é que nós fazemos? Nós lutamos para que as pessoas tenham acesso. Nós não negamos a possibilidade de já realizar esse serviço. A gente luta para que todo mundo tenha acesso, né? Então, observe, coisas que eu ouvi, por exemplo, como uma pessoa não tem acesso, ou um grupo de pessoas não tem acesso, a gente não presta o serviço, a gente não tem a obrigação de prestar o serviço. Ora, mais do que nunca, é necessário a gente continuar prestando serviço de educação. Mais do que nunca, é necessário a gente aprender a ouvir os aprendizes, e mais do que nunca é necessário a gente construir conhecimento. Isso está sendo cobrado de forma latente de todos os seres humanos na Terra. Onde a ignorância existe, o caos se estabelece. Então, não é pelo fato de pessoas não terem acesso que a gente para o processo. Não. Muito pelo contrário. Se as pessoas não têm acesso, a gente luta para que elas tenham acesso. É assim que deve funcionar. Se existem alunos que não têm, principalmente na rede pública, né, a tecnologia, a gente obriga o Estado a fornecer a tecnologia. Se existem alunos na rede privada que não tenham a tecnologia, a gente também precisa obrigar o Estado a fornecer a tecnologia. A gente precisa entender o sentido de colaboração, educação colaborativa. O Estado, até hoje, eu fico analisando as propostas, as formas e tal, e várias questões, né, que vão surgindo. E aí, quando eu percebo isso, eu digo, bem, parece que a gente está no mar sem solução. Isso não é verdade. Por exemplo, o Estado da Bahia. Nós sabemos que existe a emissora pública da Bahia, né? Existem diversas tecnologias. Então, o Estado pode sim fornecer aulas pela TV pública em um determinado horário para todos os alunos, porque pode não ter o computador e a internet, mas tem a televisão. E a interação, as dúvidas, aí uma outra questão. As escolas podem se transformar nos locais que possam administrar isso nesse momento. Aulas sendo fornecidas pela rede pública, através da TV pública, seria uma das soluções, e a escola se transformar num local de fato de mediação. É a escola que tem o número de alunos, que tem o cadastro dos alunos, que tem o endereço dos alunos. Então está na hora da escola também agir na comunidade. A escola ir em busca de uma ferramenta que possa resolver essa questão dos alunos. Não dá para a gente ficar culpando um, culpando o outro, ou dizendo que não dá para fazer por conta da exclusão e não fazer nada. Alguma coisa é necessário fazer. Uma outra ferramenta também que eu já fui analisar
né? São as aulas que podem ocorrer de forma livre na internet, né, para quem tem o mínimo de acesso. E o governo, o MEC, fazer a prova de cada ano letivo nesse momento de pandemia. Por exemplo, primeiro ano do ensino médio, o governo pode chegar, estabelecer uma prova no final do ano, que seja até online, o governo pode fazer isso, estabelecer uma prova e o aluno se submeter a essa prova como critério de avaliação. Se a gente ainda insiste em manter, né, esse ritmo de cumprir o ano letivo, né? Que, na verdade, é uma loucura isso. Mas se ainda existe essa necessidade, ou se essa necessidade é imperante, a gente pode fazer uma prova do governo, uma prova do primeiro, do segundo, do terceiro ano, pelo menos do ensino médio, para poder garantir que aquele aluno, dentro desse quadro de sistema, ele vai ter um aproveitamento desse ano letivo, porque cada escola está adotando um mecanismo, escola, que eu digo, escola privada, né, aqui na nossa região. Cada escola está adotando um mecanismo de avaliação online. Tem escola que não está adotando nada. Tem escola que está esperando retornar para fazer reposição de aulas e de uma forma com muita pressão, pelo que eu estou vendo, né? Porque um semestre já foi embora. Então, uma forma de aliviar isso é o governo estabelecer uma prova para poder garantir que esse aluno vai concluir o ano letivo, né? Com os parâmetros curriculares normais que existem hoje, com a questão do conteúdo, do cronograma que existe hoje, não precisa criar nada novo, é só fazer essa prova. O menino adquiriu a sua média, então ele pegou, vai passar para o próximo ano. Mas a resistência, insisto, a resistência ela é terrível. A resistência vem logo em seguida, dizendo, isso não é possível, como é que vai ser essa prova? Os alunos vão estar preparados. Na verdade, isso ocorre por conta do controle. Observe que o pano de fundo disso é o controle. O controle que a escola pensa que tem sobre as mentes dos alunos. O controle que o professor pensa que tem sobre o processo de construção de conhecimento. É necessário abrir mão desse controle, porque isso é ilusão, isso é falso. Existem sujeitos que desenvolvem criatividade, conhecimento, inteligência em outros contextos que não são esses. Não é o momento da gente pegar e ficar nessa esfera desse paradigma de controle. É o momento da gente abrir mão. Por exemplo, a escola em casa, que foi algo muito combatido por várias pessoas, e, como eu disse, eu fui uma das pessoas que não concordei com a forma como foi estabelecido. Não concordei a forma como foi estabelecido, né? Mas existe uma forma da gente debater isso. Da escola em casa existe. Existe. Se o governo fizesse essa prova, se o governo tivesse essa prova no final do ano, para poder avaliar essa questão do conteúdo, né, programático, a pontuação que o aluno tivesse, ele tinha garantido aquela série e ele seguia. Uma prova avaliada pelo governo, pelo Estado, certo? Agora, muitos pais não têm condições de fazer escola em casa, óbvio que não tem. Eu sei disso. É óbvio que muitos pais não têm essa condição. Agora, existem aqueles pais que têm condição. E a gente precisa abrir as possibilidades. Precisa entender que o Estado ele não pode regular totalmente a vida das pessoas, mas que as instituições privadas também não podem. Eu falo isso do Estado, mas falo também das instituições privadas. A gente não pode fazer isso. Cada família ela tem o direito de elaborar um plano da educação dos seus membros. E aí eu falo dos membros porque pai e mãe hoje ainda continuam estudando também. Cada família tem o direito de fazer isso. E esse direito deve ser respeitado. As famílias que não têm condições, não têm tempo, podem sim ter duas possibilidades, no mínimo duas. Uma é seguir o plano convencional que existia anteriormente, ou contratar equipes de professores
Olha que coisa bacana, contratar professores para poder fazer isso. Não há nenhum problema em relação a isso, já que é para a gente manter uma sistemática, né, para dar ideia de normalidade, as famílias podem fazer isso. Aliás, as famílias já fazem isso. Caso vocês não saibam, existem, né, existe uma cultura na classe chamada classe dominante, né, de seus filhos serem instruídos da melhor forma possível entre os diversos tipos de áreas, né? Cultura, tecnologia, linguagem, né? Os pais têm poder aquisitivo para isso, eles já fazem isso. Os meninos fazem intercâmbio em vários países e tal. Essa é uma realidade. Me parece que quando se fala em filho do trabalhador, a realidade é cada vez castrada, né? Moldada de certa forma. Então a gente precisa repensar tudo isso com muito carinho, ao invés de ficar apenas na negativa, porque a negativa não leva a lugar algum. Não leva a lugar algum. Nós não construímos conhecimento, não conseguimos construir conhecimento com negativa. Ah, não pode fazer isso porque como é que vai ser? Quer dizer, é um questionamento até bobo. Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Como vai ser aquilo outro? Isso é fruto do controle. Para um pouco nesse momento e pensa na educação. O que de fato está acontecendo? O que de fato está ocorrendo? Nós estamos passando por diversas experiências aleatórias. Eu digo aleatórias porque a gente tem o sistema público e o privado. No Brasil todo, tem escolas públicas que estão conseguindo ofertar o serviço. Tem locais onde as escolas estão disponibilizando os tablets, o acesso à internet. Existe isso no Brasil também. E tem locais que não está ocorrendo nada. Tem locais que, para dizer que está ocorrendo alguma coisa, lista de exercício através de WhatsApp no grupo de mães da escola. Eu estou falando de escola pública. Já entre as escolas privadas, está ocorrendo a mesma coisa. Escolas que estão mantendo o seu padrão sistemático de ensino, com as aulas, padrões. Os alunos estão sendo avaliados da mesma forma, só que agora online, né? Estão mantendo, independente do que o MEC, a diretriz do MEC, independente da diretriz da Secretaria Estadual de Educação, isso no Brasil todo. As escolas estão mantendo. E outras escolas estão trabalhando com a ideia de reposição após a pandemia. Então, para mim, isso é tudo aleatório. Se a gente precisa formalizar alguma coisa, né, para tentar construir algo, é necessário pensar em conjunto. Como eu disse, se a gente pegar o aluno do primeiro ano do ensino médio e o governo realizar uma prova para que esse aluno dê seguimento no seu ano letivo, com aquele conteúdo, né, baseado nos parâmetros curriculares nacionais, a gente já vai ter uma formalização geral para todos. E aí, aquelas escolas que estão deixando as coisas para lá, porque enxerga na contradição motivo pelo qual cruzar os braços, essas escolas sim, a gente vai ser necessário a gente auxiliar, vai ser necessário a gente acolher. Então observe, a questão não é que a desigualdade ela se aprofunda com a educação à distância. A questão é que a contradição do discurso, da produção de conhecimento, está afetando ainda mais essa desigualdade, que a gente precisa resolver. Não dá para ficar discutindo se é certo, se não é certo. Não dá para ficar discutindo se vai ter a oportunidade, se não vai ter oportunidade. É necessário que a gente entenda que precisa levar. Da mesma forma que as verbas estão sendo liberadas para o combate à pandemia, verbas precisam ser liberadas para a educação. E a educação, na verdade, esse acesso à internet, essas questões, é até mais barato. É mais barato. Se fala muito que é muito dinheiro, mas isso é fruto de uma ignorância ou então de uma tentativa de construir um diálogo na negativa ou
algo pior, né? No desvio de caráter para a corrupção. Mas a gente precisa repensar isso. Não tem condições da gente continuar nesse mecanismo. Nós não podemos continuar nesse mecanismo. Só existe a incerteza. Isso é o que a gente sabe. Só existe a incerteza. Todo o resto é especulação mental. O que importa é o presente. Como nós vamos construir esse conhecimento? Como nós vamos levar a informação? Como o jovem vai produzir o conhecimento? Como é que ele vai construir? Como é que ele vai estabelecer essa relação? Não fazer nada aumenta problemas psicológicos, e os psicólogos estão aí para poder falar, né, do seu lugar, né, que ele cabe, explicar para a gente o que está ocorrendo com os adolescentes agora no período da quarentena, daqueles que têm acesso, daqueles que não têm acesso, porque estão sendo, na verdade, os últimos que estão sendo ouvidos por nós. Então, nesse discurso todo, a gente precisa encerrar essa negativa, essa contradição. Isso me preocupa muito, sempre me preocupou muito quando estava na escola. Quando eu precisava das aulas de história, uma das coisas que eu sempre observei nos livros didáticos é que, na verdade, a gente dá aula da história do sofrimento humano, né? O paradigma escolar historiográfico para as escolas é a aula do sofrimento humano. É o eterno combate, uma visão que é construída para que a gente não veja perspectiva humana de construção de realidade. Então, sempre é tudo ensinado com muito peso e com muita crítica. E onde é que isso levou? Né? Quando a gente ensina a Era Vargas, por exemplo, existe mudança de paradigmas grandiosa dentro desse contexto. Mas a superfície é a contradição. A superfície é a luta, a superfície é a dominação política. Mas existiram sujeitos que contribuíram para uma mudança de visão social muito intensa. E é isso que nos interessa na história. Ensinar uma história sem peso. Ensinar uma história com perspectiva de relevância social, onde o sujeito se enxergue nela e veja que as transformações humanas sempre ocorreram num processo evolutivo, através da história, através do tempo. Né? Então, a gente precisa rever esse conceito, rever essa questão do conteúdo, rever essa questão da educação à distância, rever essa questão da construção do conhecimento, né? Sair do patamar dos paradigmas estabelecidos. É hora da gente avançar, ir para novos desafios, explorar novas fronteiras. Se o mundo é desigual, a gente precisa buscar desigualdade. Mas, para resolver a desigualdade, a gente precisa desenvolver soluções. Soluções. Eu sempre insisti nisso. É necessário ter soluções. Ficar na contradição não vai nos levar a lugar algum. Precisamos de soluções. E a solução surge quando surge o entendimento de como resolver essa situação. A gente precisa resolver a situação dos alunos que não têm acesso. Ponto. Como é que a gente vai resolver isso? Enquanto escola, enquanto professores, enquanto sociedade. Uma das frentes é cobrar do governo. Ótimo, vamos cobrar. Vamos começar a ligar, passar e-mail para os deputados que nós votamos, as entidades sociais, civis as instituições de ensino entrem na justiça para poder garantir o direito de acesso dos seus alunos. Os diretores de colégio público vão lá cobrar do governo, porque eles têm essa autoridade para poder fazer isso. Vão cobrar das suas secretarias de educação. Vá lá cobrar como resolver a questão. Se gasta tanto para poder fazer festa, como é que não pode gastar para poder resolver essa questão? Claro que pode. Claro que pode e deve. Devemos fazer isso. O que é para o município comprar uns tablets e garantir o acesso à internet? Um tablet com chip, que coloca o chip e garantir para o aluno. Isso não é nada para o município.
Municípios que são pobres, vamos lá ver como é que o governo federal, o governo estadual vai auxiliar nesse processo. Cadê o movimento dos diretores de escola pública para poder isso ocorrer? Vai ficar esperando retornar? Então, todos nós temos a parcela. Eu não estou me excluindo disso, não. Eu sou professor, eu também tenho a obrigação de estar falando, tenho a obrigação de estar buscando soluções. Na verdade, não é nem a questão do ter obrigação. É aquilo que nós precisamos enquanto coletividade, enquanto indivíduos, né, que pode contribuir para a construção do novo mundo. A gente precisa fazer isso. Não dá para a gente ficar o tempo todo, meu Deus, não sei o quê, é por conta da dificuldade, da contradição. Então, busca as responsabilidades. O Ministério Público está aí, aciona o Ministério Público para poder forçar o governo a oferecer o programa pela TV educativa. E ele pode fazer isso, a escola se transformar em mediador, os professores criarem grupos, né, na escola para resolver as dúvidas dos alunos. A escola pode fazer isso, agora não dá para ficar parado e ficar responsabilizando sempre a pandemia. Essa questão da responsabilização do outro é algo paradigmático na sociedade clássica do século XX. O outro sempre é o responsável, o outro sempre é o culpado, o outro nunca tem razão. Só que entenda que esse outro somos nós mesmos. Somos nós. E quando a gente não compreender que existe uma teia biológica, universal, espiritual, material, multidimensional, que liga todos os seres do planeta Terra, a gente vai ficar nesse discurso e vamos perder tempo. Vamos perder tempo. Então, esse é o momento da gente transformar, certo? Então, muito obrigado por esse desabafo, né? Mais uma inquietação. Vou realizar outros vídeos depois. Vou carregar no meu canal Tempo de Aprender e passo para vocês, certo? Valeu, gente. Tchau, tchau.